que trabalharam, que serviram, né? que ajudaram. E alguém perguntou, mas tu vai servir, pastor? Eu digo, olha, se eu não der o exemplo, se eu não participar servindo as mesas, limpando as mesas, eu não posso exigir que as pessoas façam isso também. Então eu não tenho nenhum problema se vocês ficam me olhando. Eu não tenho nenhum problema de limpar chão, de servir refrigerante, de tirar o resto de comida dos pratos, limpar os pratos. Achei muito legal, vários jovens e adolescentes foram lavar louça, né? Lavaram louça, arrumaram, esfregaram um monte de bandeja de pizza. Coitado das meninas que fizeram isso, né? Jesus Cristo. Mas amém. Isso é ser servo. Maior, a Bíblia fala, maior é aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro entre vós, não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele tira a sua roupa, coloca água numa bacia e vai lavar os pés dos seus apóstolos. Ele fala, assim como eu fiz, você deve fazer, porque aquele que quiser ser o maior deve ser o servo de todos. E isso é uma coisa que não se prega mais na igreja hoje. Hoje na igreja se prega muito, Deus vai estar me abençoando. Eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Eu tinha uma casa, agora eu tenho 2. Antigamente em Cristo era o seguinte, eu tinha 2 capas, eu dei uma, né? Eu tinha 2 capas e 2 roupas, eu dei uma. Tinha 2 sandálias, eu dei uma. A gente precisa voltar a esse evangelho. E eu queria começar isso agora, 1º de setembro, de uma forma assim bem, eu não vou usar a palavra profética, mas de uma forma marcar esse momento, esses últimos 4 meses do ano, falando a respeito de quem é Deus e nosso relacionamento com Ele. Amém? Eu queria começar, eu falei para vocês que ia falar sobre culto. Por que você está aqui nessa noite? O que te trouxe aqui? O que vai te trazer quarta-feira à tarde, mulher? O que vai te trazer quinta-feira à noite, irmão? O que vai trazer para a reunião dos adolescentes, dos jovens? O que vai trazer você? O que vai motivar você? O que motiva você a sair da sua casa uma quinta-noite, um domingo de noite e vir para este lugar? O que motiva você a vir no relógio de oração? O que motiva você a vir no jejum? O que motiva você quando nós temos eventos especiais? O que motivou ontem? Foi a palavra ou foi a pizza? E isso, eu penso sobre isso, eu medito sobre isso. Minha esposa, às vezes, ela pergunta antes do culto, o que tu tem? Eu não tenho nada. Mas eu começo a me fechar, domingo à tarde, eu começo a me fechar e ficar calado, parece que eu estou até na luta, eu estou meio bravo. Às vezes eu chego aqui no culto, eu cumprimento todo mundo, mas algumas pessoas me perguntam, pastor, o que tu tens? Eu não tenho nada. Mas eu vou me preparando, sabe, com o coração para esse momento. Então eu queria, gente, eu estava estudando, estava ouvindo hoje à tarde um vídeo sobre culto, e li todo um artigo, e li textos bíblicos, e meditei sobre isso, e aí eu comecei a ver que é tanta coisa para falar sobre o que é o culto. Então eu vou dar alguns apanhados, vamos dividir isso em dois momentos. Nós vamos abrir vários textos da Bíblia, então eu queria que você manuseasse assim, rapidamente. Se você não conseguir, preste atenção, porque no manusear a Bíblia a gente também cresce e aprende, né, como abrir a palavra, ok? Vamos abrir, vamos começar com 1 Coríntios 10, 31. Nós vamos ver 2 coisas esta noite, uma bem rapidamente, nosso culto a Deus, depois o culto público, que é o que nós estamos fazendo nessa noite, o que nós fazemos, onde eu quero chegar. Mas vamos falar primeiramente sobre o culto pessoal, nosso culto a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Sabe, nós temos que entender que você não veio no culto nessa noite, você veio cultuar a Deus publicamente nessa noite. A tua vida, você é o altar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita neste prédio, nessas paredes, nesse forro, nas lâmpadas, nessa plataforma, no púlpito. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando você sair daqui para ir para a sua casa nesta noite, depois amanhã para o seu trabalho, escola, faculdade, o Espírito Santo vai dentro de você. Ele está dentro de ti. Você é templo do Espírito Santo. Meu assunto não é o Espírito Santo, eu não vou
mas a Bíblia fala sobre isso. Não vou abrir mão desse texto. Vocês são o templo do Espírito. Eu sou o templo do Espírito. Então, a minha vida tem que ser 24 horas por dia, um templo onde eu cultuo a Deus. E Paulo compreendeu isso. Eu estando ali na ponta da minha enxada, na frente do meu computador, na frente da minha máquina, da minha esteira de trabalho, das minhas ferramentas do trabalho, onde quer que eu esteja, dirigindo o carro, subindo no andaime, pintando uma parede, tudo o que eu estiver fazendo, sentado na classe escolar, prestando atenção na aula, sendo obediente, sendo respeitoso para com os meus professores, tudo que eu fizer no meu dia a dia, eu tenho que fazer, eu deveria estar fazendo para culto e glória de Deus. Não sei se você prestou atenção quando nós orava agora, mas a Bíblia fala: se eu subo ao mais alto monte, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Para onde eu me ausentarei da presença de Deus? Você não pode se esconder de Deus. Gente, é um grande problema. Eu ouvi meu filho falando para vocês ontem, né? Ele disse: nós não podemos ser como Adão. A gente pega, o que faz? Se esconde. Aí vem Deus: Adão, onde é que tu está? Lá no paraíso, para de Éden, né? O Adão, onde estás, Adão? E Adão não aparece. E aí Deus pergunta de novo: Adão, onde é que tu está, Adão? Se é, Senhor, aqui eu estava nu, tive medo e me escondi. Agora eu pergunto: Deus não sabia onde Adão estava? Claro que Deus sabia. Deus é onipresente, onisciente. Deus estava vendo Adão escondido. Mas Deus queria ver Adão sair do seu esconderijo e dizer: olha, eu pequei contra ti. Não adianta, gente. Não tem como você, às vezes, né? Há 25 anos atrás, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que me contou, se passou, sabe, determinada denominação, quando vão servir a ceia, os obreiros da igreja, eles passam pelos corredores, olhando, né, as mulheres, o pessoal todo de pé, olhando o comprimento da saia das mulheres, para ver se ela pode tomar ceia. Se tiver muito curta, não toma. Se tiver muito comprida, naquela época era moda, né, saia compridona. Se tiver muito comprida, também não toma ceia, porque está na moda, não pode estar na moda. E até que apareceu um pedaço da perna, porque não se raspava a perna naquela época, né? Então tinha que ver se a perna da irmã estava lisinha ou cabeluda. Que beleza, né? E aí as pessoas decidiam quem tomava e quem não tomava ceia. Como se nós tivéssemos a prerrogativa de julgar esse tipo de coisa. A pessoa pode fazer isso no culto, vem de sair no culto, e lá no mundo, viver uma vida completamente torta. Você é templo do Espírito, você cultua a Deus 24 horas por dia. E esse texto fala: quer comais, bebais, ou fazer qualquer outra coisa, você tem que fazer isso para a glória de Deus. E aí entra uma série de coisas. Como é que quando nós estamos aqui, que palavras nós usamos? A gente vai, né, cumprimentar os irmãos, o que a gente fala? A paz do Senhor Jesus. Até com essa voz assim de locutor, né? A paz do Senhor. O irmão, tu tá bem? Aí tem os mais jovens, assim, mais escolados, falam: e aí, maninho? Né, Gê? E aí, maninho? Tudo bem contigo, maninho? Tem, né? Tudo bem? Aí, né, tô lá, glória a Deus, aleluia, linguagem do cristão, né? Você está cultuando, culto público, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas no teu culto particular, assim, eu não vou falar aqui, né? Não te preocupe, você nunca vai me ouvir falar uma palavra torpe, nem aqui nem fora. Não adianta, gente. A boca fala do que está cheio do coração. Você precisa transformar teu coração no altar do Espírito Santo. Teu culto pessoal, a tua vida tem que ser um culto pessoal, amém? Logo atrás, um pouquinho, no livro atrás, Romanos 12:1, esse versículo é clássico, no sentido que ele é bem conhecido, né? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos. O que é rogar?
pedir encarecidamente, suplicar. Irmãos, eu estou fazendo o que vou fazer que nem Paulo hoje à noite. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque quando nós estamos nesse ambiente, quando eu falar sobre culto público, a gente vai falar sobre o ambiente espiritual, presença de Deus. Quando nós estamos nesse ambiente, gente, é muito bom, é legal, você vira, né? Você pode até ter quebrado o pau com a mulher e com o marido dentro de casa, mas chega aqui, esse ambiente, né, você olha e fala, ai, eu te amo tanto, e abraça e tal, não é verdade? Até aquele irmãozinho que você está meio na luta com ele, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E lá em Mateus 18, mas isso para depois, mas só para a gente dar umas pitaquinhas aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós somos mais do que 2 ou 3 essa noite. Então há uma presença de Deus neste lugar. Então é fácil cantar, é fácil levantar a mão, fechar os olhos, adorar a Deus. Mas tu está andando lá e aí fura o pneu. E aí? Hein? Você esquece o arroz do fogo, queima. Acontece um problema, uma enfermidade, uma gripe, uma bactéria, um prejuízo, um gasto fora de hora, que você não esperava, não tinha planejado. Aí o culto tem que ser racional. Racional vem de que raiz? Me ajuda aí, filho. Razão. Razão não está ligada à emoção. Eu entendo que nós, brasileiros, somos muito emocionais, ao extremo. Chora por qualquer coisa, chora de alegria e chora de tristeza, chora de raiva. Eu vejo gente chora de raiva, tá bravo, chora. Se eu pudesse, eu matava, pastor. Mas aí que a Bíblia fala, culto racional. Há um texto em Atos, quando Paulo e Silas foram presos, colocados no tronco, chicoteados, e eles cantavam e davam louvores a Deus à meia-noite. Você conhece esse texto? A grande maioria. Você acha que o culto ali foi emocional ou racional? Imagina tuas costas toda cortada de chicote, você com as costas num chão úmido, com os pés presos num tronco em cima. Que a grande maioria de nós, e talvez eu me incluo nisso, estaria ali reclamando: Deus, eu sou tão sério, eu sou tão bom, eu vou no culto, eu oro, eu dou dízimo, e agora eu estou aqui preso. Miséria. Aí Paulo fala: rogo, irmãos, que você acorde, que você desperte, que você é templo do Espírito Santo, e que Deus espera que você ofereça o tempo todo culto a Ele da tua vida. Aí, meditando sobre isso, eu coloquei uma frase aqui. Eu digo: Deus, mas por que é tão difícil isso? Por que na vida de muitas pessoas que eu atendo, que eu ministro, que eu ouço, é tão difícil isso? Eu coloquei aqui: só pode oferecer culto àquele que já nasceu de novo, é nova criatura em Cristo Jesus. E eu estou meditando, quer dizer, eu conheço esse assunto, e é o assunto básico da fé. Alguém que estava perdido e foi achado. Alguém que caiu em si e disse: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu preciso de Cristo. Eu não sou bom, não.
Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso nascer de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3. Quando eu nasci de novo, eu tive uma experiência, o Espírito Santo veio, me convenceu do pecado, eu confessei o meu pecado, eu abri, meu coração foi aberto pelo Espírito Santo, ele entrou, Jesus veio habitar na minha vida, me perdoou. Aí eu entendo que não tem mais para onde ir, não tem o que fazer. Posso tomar pancada, posso ser perseguido, podem falar mal de mim, podem me tratar mal dentro da igreja, fora da igreja, podem me caluniar, podem me bater, podem me chicotear, podem me prender, mas não tem para onde eu ir. Eu tenho que permanecer junto com Cristo. Isto é o ideal da vida cristã todo dia. Isso é o culto pessoal, nosso culto pessoal a Deus. Eu posso e vou voltar, talvez ainda nesse mês, a falar um pouco sobre isso, mas essa noite eu queria assim abordar essa questão de por que você está aqui, o culto público, o culto desta noite, você sai da sua casa, culto público, povo que se reúne para praticar uma série de atividades espirituais para o louvor e glória de Deus. Culto público é isso, o povo que se reúne. Abra comigo Mateus capítulo 18, aquele texto que eu falei anteriormente. Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Ah, 18 e 20. Acharam? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. Uma pergunta fácil de responder: quantos estão aqui por causa de Jesus e em nome de Jesus? Somos mais do que 2 ou 3. Então, Deus pode mentir? Mentira faz parte da natureza humana ou divina? Humana, não a divina. Números, o livro de Números na Bíblia fala que Deus é homem para mentir. Então, a mentira, o faltar com a verdade não faz parte, Deus não pode mentir. Então, partindo desse princípio, desse pressuposto, quando ele diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, eu creio de todo o meu coração no que está escrito nessa palavra, e porque eu creio que está escrito nessa palavra, eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta de que Jesus está aqui nessa noite. Amém? Então, o culto público, ele é primeiramente para Deus. Você não vem aqui por tua causa. Quando eu saio de casa, eu tenho que entender que eu estou indo junto com os meus irmãos para cultuar o meu Deus. Eu achei isso meio estranho. Durante muitos anos eu achava isso meio estranho. Deus, tu não precisa de mim. Tu não precisa que eu te cultue. Tu não é um ser narcisista que precisa, vem em mim, adorem a mim, amem a mim. Deus não precisa disso. Então por que eu preciso te cultuar, Deus? Até que um dia Deus falou: olha, é muito simples, eu te criei para louvor da minha glória. Eu te criei para estar comigo. Eu te criei para mim. É por isso que tu precisa aprender a me cultuar. Então, quando fala culto, nós temos hoje, eu poderia assim rapidamente fazer os mais diversos: o culto cristão, tem o culto budista, tem o culto hinduísta, tem o culto muçulmano. Você viu um culto muçulmano? Que os caras tudo botam as toalhinhas no chão, se ajoelham e ficam lá. Já viu aquilo? Aquilo é uma parte do culto. Tem as orações, tem a pregação da palavra. Você já foi num culto das religiões afros? É um culto. Já foi? Quantos já foram? Eu fui quando era criança, minha mãe levou. Só eu? Eu sei, só eu. Que bom que não tem aqui. Nunca entrou no centro de Umbanda, essas coisas assim. Que benção. Os caras ficam batendo tambor, incorporando, tomando passe, fumando charuto, é um horror.
Um ambiente assim pesado, carregado. Mas é um culto. Tem os rituais, tem um apelo às divindades, a invocação às divindades. É um culto. Você viu que agora a própria arena de Porto Alegre, a arena do Grêmio, e outras arenas estão sendo construídas pelo Brasil e pelo mundo, o nome é arena. Por que arena? A arena remete a quê? A Roma. Antigamente se matava dentro das arenas, agora se joga futebol. Futebol, rugby, futebol americano, isso em campos grandes. Né? Mas aquilo ali é um culto. Tem os pregadores lá embaixo e os assistentes aqui. A linguagem, o louvor é legal, né? Umas musiquinhas bem interessantes que se canta nas arquibancadas. Aquilo é louvor, gente. Então, às vezes a gente não para. Agora vamos pegar o nosso culto cristão. Para quem nós oferecemos nosso culto? Sabe que durante muitos anos eu ministrei louvor. E às vezes eu gosto de pegar meu violão. Tá aí o violão. Cada vez que eu falo que vou pegar o violão, eles me olham tudo atravessado. Eu gosto de pegar meu violãozinho, puxar uma música. Mas eu gosto de cantar de olho fechado. Eu não vou falar sobre música, isso é uma área específica do cultuar a Deus. Não é meu objetivo nessa noite. Mas muitas vezes eu gosto de cantar de olho fechado, porque às vezes eu olho para algumas pessoas e falo assim. Aí eu olho para outra e falo assim, cantando e tal. Ou com o olho aberto, olhando a letra, mas a gente conta a letra. Cantando, aprendendo a melodia. Eu não gosto de cantar. Hoje eu não estou bem. O culto é racional ou é emocional? Emocional? Então você não vai cantar o dia que você estiver mal. É razão, gente. Eu vou louvar ao meu Deus. Pastor, estou em pecado, então te arrepende, peça perdão. Chegou aqui, começou o louvor, Deus, o Espírito Santo tomou teu coração, te trouxe convicção de pecado, pede perdão. Quando, pastor? Agora, na hora, Senhor, baixa tua cabeça onde você está. Pastor, não dá para pedir perdão alto. Fala baixinho sempre. Eu pequei contra ti. Brigou com a esposa, com o marido, com o filho que está do teu lado. Não faz assim. Faz assim. Me perdoa. Eu quero ter meu coração limpo para louvar a Deus. Então, quando nós nos reunimos, o culto é para Deus, não é para ti. Imagina, cada um chega de um jeito aqui. Eu respeito a individualidade, o temperamento. Tem uns que são mais calados, outros são mais expansivos, levantar a mão, aquela coisa toda. Não tem problema. Se você levantar a mão ou não levantar a mão, não vai fazer diferença nenhuma. A questão é que o João falou sobre oferta, vale pelo culto. Onde é que está teu coração, gente? Se você abrir Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante, não precisa abrir. Quem sabe a história de quem está relatada em Gênesis 4? Caim e Abel. Ambos, ali a primeira expressão de culto na Bíblia, depois do Éden. Primeira expressão de culto. Caim e Abel vieram para adorar a Deus. E na adoração a oferta faz parte. O culto, na adoração do culto a oferta faz parte. E aí a Bíblia fala que Deus não se agradou de Caim e se agradou de Abel. Então você tem que ver como é que está teu coração quando você vem para cá. Aí tem gente que ouve o diabo, não vem no culto porque está mal. Ah, não estava bem, por isso que eu não fui no culto. Gente, é aí que você tem que vir mesmo. Porque você vai ficar a semana toda pior, o diabo trabalhando na tua cabeça, e você começa a acreditar nele. Você começa a acreditar nele. Porque não pensa que o diabo esqueceu de você, desistiu de você, ele vai tentar te tirar da presença de Deus até o fim. Ah, você não fui no culto, eu não estava me sentindo bem, mas é aí que você tem que vencer a ti mesmo, a tua carne, vencer as trevas, sair da sua casa e vir para cá. Chegar aqui se arrastando sabe?
rastejando se necessário for, mas chegue, porque Deus vai te renovar. Você vai ficar em casa vendo Fantástico, Silvio Santos, sei lá quem mais? Eles são pastores e pregadores. O pastor é aquele que cuida de rebanho, ele escuta os rebanhos dele. Faustão, eles têm os rebanhos dele. Fiel. Fico vendo aquelas porcarias a tarde toda, enchendo, atulhando a mente de porcaria. Aí depois da noite quer vir para o culto. Eu não estou mal. Claro, gente, você deu ouvidos às trevas, ao louvor do inferno o dia inteiro. Aí chega aqui e não consegue nem abrir a boca para cantar um cântico de adoração a Deus. Não adianta você ficar ouvindo lá, prepara. Isso não é louvor. Você sabe do que eu estou falando? Alguém pode perguntar, pastor, como é que sabe disso? Eu vivo nesse mundo, eu não ouço. Só sei essa parte da música. Porque na rua, esses carros de som, tudo toca essa porcaria. Sei quem canta e tudo mais. Você fica ouvindo isso à tarde, aí à noite. Tem gente, irmão, é espiritual, não te deixa enganar, é espiritual, pelas trevas. O diabo fica te afofando, te afundando na cadeira. E aí para levantar do sofá, tá frio. Obrigado pela luz chover, pai. Porque eu comecei a ver aquela chuva de ai. Eu estou sendo bem transparente com vocês, mas eu preciso fazer isso, porque eu sei contra quem eu estou lutando e não é contra ti. Porque Deus te ama e eu também. Mas o diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar. Abre comigo Mateus 4,10. Você vai se surpreender. Você sabe o que Mateus 4 relata? Relata o quê? A tentação de Jesus, né? Olha o que Jesus fala para o diabo no versículo 10. Diz o seguinte: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, palavras de Cristo, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? O que, gente? Fala para fora esse negócio, o que mesmo? Melhorou. Culto. Ao teu Deus adorarás, ao teu Deus darás culto. Eu acho engraçado, eu aprendi bem cedo na minha vida. Eu recém estava voltando da férias, que eu estava convertendo. E um dia eu estava no carro com dois irmãos muito queridos, Samuel e Margot. A gente estava conversando, estava no carro deles, e eles falavam, vamos comer uma pizza, uma coisa assim. Aí eu falei assim, pai, eu adoro pizza. Eu nunca esqueço, aquela irmãzinha estava no carro, no banco da frente, assim, o marido dela dirigindo, eu e a Cia atrás. Ela virou para mim e disse, irmão, adorar, a gente adora somente a Deus. Somente a Deus. De pizza a gente gosta, ou a gente não gosta. Mas adorar, a gente adora somente a Deus. Gente, isso foi em 1984, há 29 anos atrás. Eu lembro da face daquela irmã virando e falando comigo até hoje. Sabe aquele momento que Deus fala contigo? Naquele dia em diante, eu não lembro assim, de eu ter novamente dito que eu adorava alguma coisa. Chegava a vir na ponta da língua, sabe? Eu travava. Agora não, cara, já isso já está assim, faz parte da minha vida. Não tem mais esse negócio. Eu citei como exemplo. Mas quando eu falo assim, né? Pai, eu gosto muito de pizza. Pizza é muito bom. Sorvete, churrasco. Eu gosto muito. Eu gosto muito de algumas coisas. Eu amo pessoas. Mas eu adoro a Deus. E culto eu dou a Deus. Jesus disse isso: ao teu Deus adorarás, e somente a Ele adorarás e darás culto. Então, uma coisa, quando você sai da sua casa para vir para cá, você tem que entender que o culto é para Deus. Para
Não é para ti. Não é para ti. Eu reúno, converso com o pessoal do louvor, às vezes falo, ó, tira tal música, vamos cantar tal música. Eu falei com o irmão ali, cara, a gente vai fazer um trio aqui. E vamos cantar os hinos da harpa do cantor, bem antigão assim, meus irmãos gostam de. Já vai ajudar no sax lá também, né? Orar para você curar em nome de Jesus. Amém, Lu? Ajudar assim. Você acha que eu não gosto quando eu venho aqui e às vezes eu lembro de algum cântico clássico, de Deus, esse cântico é o momento, a inspiração que tu deste ao autor. Eu gosto de cânticos antigos, clássicos, porque eles nunca saem de moda. Eu conheço alguns cantores evangélicos que tiveram um sucesso retumbante, ninguém mais sabe deles. Ninguém mais sabe deles. Fulano, ciclano, doutrano e tal. Então o culto é para Deus, não é para você. E o culto é racional, você não precisa estar sentindo alguma coisa para cultuar a Deus. Você tem que ter motivo. E você não cultua Deus, você não adora Deus pelo que Ele faz por ti. Você adora Deus por quem Ele é. Então, independentemente de como você esteja, se Deus fez, se Deus não fez, Ele não mudou, Ele continua sendo Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Gente, eu já cheguei aqui com febre, minha cabeça estourando. Eu já subi no púlpito com febre. Eu não chego aqui, irmão, estou mal hoje, estou todo quebrado, estou com uma febre, mas eu tenho que vir pregar. Você nunca vai me ver fazer isso. Posso estar meio abatido por não aguentar, mas eu já subi várias vezes para ministrar com febre. Porque o meu Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Eu adoro porque Ele é, não pelo que Ele faz. Não pelo que Ele faz. Ele é Deus, digno de honra, de glória, de... Esse lugar no culto público é um lugar também de oração. Você tem percebido que nós temos chamado grupos de irmãos para virem orar aqui. A gente vai crescendo nisso, outras pessoas vão orando, daqui a pouco eles vão dobrar os joelhos aqui, pôr as mãos nos pedidos e tal. Cada semana, para você ver que tem grupos de irmãos que trabalham, pessoas que estão dando sua vida pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos casais, pelos homens, pelas mulheres, pela ação social. Onde um grupo de irmãos saiu, foi lá para a beira do rio, levou comida, levou roupa, distribuiu para o povo lá, deixou também num centro social para distribuição. Se trabalha pelos necessitados, tem pessoas envolvidas com isso. Meu grande medo, sinceramente, eu temo isso, que a igreja evangélica brasileira está se tornando completamente egocêntrica. Só pensa na sua necessidade, só vê a sua dor no seu umbigo. Não percebe que está aqui para glorificar a Deus, e não percebe que está aqui para fazer Deus conhecido, no sentido de levar a palavra a outras pessoas, levar a palavra de salvação, de transformação, de libertação, de redenção em Cristo Jesus àqueles que ainda não o têm. Nós não estamos aqui, sabe, para nosso benefício próprio. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode soar muito estranha aos teus olhos, aos teus ouvidos. Você não está aqui na terra para ser feliz. Isso não tem na Bíblia, gente. Isso é coisa dessa teologia pós-moderna. Para ser feliz, tendo carro, tendo casa, tendo saúde, não. Isso é bondade de Deus que te dá carro, casa, saúde, esposa, filhos, marido, família, trabalho. Isso é bondade de Deus. Mas a minha felicidade não pode depender disso. Nós estamos aqui na terra, porque Deus nos colocou aqui, primeiramente para glorificá-lo, e segundo, glorificando a Ele, fazê-lo conhecido daqueles que ainda não o conhecem. Mas hoje, para chamar as pessoas para dentro da igreja, fica falando: ah, você quer ser feliz, venha para Jesus. Não, você quer ser salvo, venha para Jesus.
Você quer ser liberto? Venha para Jesus. Você quer ser perseguido? Venha para Jesus. Você quer sofrer por causa do Evangelho? Por causa do Evangelho, venha para Jesus. A pergunta da Luana para os jovens ontem foi o seguinte: pastor, como cristã, dentro da minha sala de aula, ela é universitária, faz pedagogia, e um professor começou a zombar do cristianismo, e zombar do cristianismo, e zombar do cristianismo. Ele disse: pastor, uma hora eu não aguentei, eu levantei e falei: ó, professor, parar com esse negócio. Eu estou me sentindo ofendido por causa disso. Estou me sentindo ofendido, eu sou cristã. Aí o professor deu uma travada, né? Perguntou: quantos cristãos tem mais aqui? Ele disse que um monte de gente levantou a mão. E isso deixou ela profundamente triste e decepcionada. Por quê? Porque um monte de cristão dentro de uma sala de aula deixa o professor fazer o que quer e não se posiciona, dizendo: professor, vou parar com esse negócio. Primeiro, o senhor está falando uma coisa que o senhor não conhece. Tem muita gente falando mal de pregadores, de Bíblia, de coisas que eles não sabem do que se trata. E se depararem com jovens como vocês estavam aqui ontem, vão tomar uma boa linguagem mais popular, vão tomar um laço, filosoficamente falando, biblicamente falando. Tem muita gente extremamente capacitada no nosso meio, e as pessoas lá fora estão brincando. Estão brincando. Eu gostei, ela levantou e se posicionou. Ela pergunta para eles. Vai lá e pergunta. Eu tenho minha posição em relação a isso. Vai lá e pergunta para eles. A minha posição é igual a eles. Tem que se posicionar mesmo. Tem que se posicionar. Meu filho já está no segundo ano do ensino médio, tem um professor, ex-pastor de filosofia, às vezes fala um monte de bobagem na sala de aula. Ele sabe que meu filho é filho de pastor. E às vezes ele também levanta: ó, pastor, o negócio não é assim. Aí dá aquele debate, ele fica indignado, fica bravo com o professor. Aí ele diz: pai, mas na minha aula tem mais os 2 ou 3 que são crentes também. Esses dias eu fiz uma pergunta bíblica para eles não sabiam do que se tratava. Eu perguntei para uma colega minha qual era a igreja, o pai dela era pastor, qual era a igreja dela, ela disse que não sabia o nome. Eu fico pensando: Deus, onde a gente vai parar com essa geração de cristãos que não quebraram o negócio, que não se posicionam? É coragem. Então a igreja é um lugar de oração por nós, sim, oração pelos outros, oração intercessória. Você viu que o nosso Papa, nosso não, né? Que o nosso Papa é bom, né? Nosso Papa é Jesus. Que o Papa aí, o Francisco, depois tu corta isso, meu filho. Está gravando. Que o Papa Francisco decretou dia 7 de setembro, Dia Mundial de Jejum e Oração pela Síria. Será que você já ouviu falar que na Síria, semana passada, os muçulmanos invadiram, queimaram igrejas, a sociedade bíblica egípcia, mataram cristãos? Você sabia disso? Sabia que na Nigéria uma igreja foi queimada com os cristãos dentro? Tem fotos na internet das pessoas carbonizadas. Os pastores e os membros foram queimados por muçulmanos radicais. Ser crente no Brasil é uma bênção, ou não? Porque às vezes qualquer probleminha, primeira coisa que pensa: vou largar a igreja, não vou mais. Vai diante de Deus, vem orar. Esse é um lugar de oração. Vem, dobra os teus joelhos aqui. Não precisa ser no dia de culto, outros dias também. Eu oro a Deus levantar mais gente para a gente poder manter essas portas abertas mais tempo. Deus, você está aqui no centro fazendo alguma coisa, vou lá na igreja orar. Vem aqui, 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Dobra o teu joelho, chora diante de Deus. Senhor, eu quero. Mas aqui, um dia, em noites como essa, a gente tem chamado o pessoal para orar aqui. É um lugar de oração. 1 Coríntios 15, 26.
Melhor é 14, 26, 15 na minha cabeça. 14, 26, 1 Coríntios, diz a palavra: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Reunir de reunião. Quando vocês estão reunidos, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Eu vou pegar assim 5 minutinhos para explicar rapidamente esse texto. Quando vos reunis, um tem salmo. O que eram os salmos para o povo de Israel? O livro de salmos era o que para o povo de Israel? É um livro que servia para 2 coisas. Quais eram? Quais eram, gente? Um livro de louvor, de cânticos e de oração. Uma vez nós estávamos viajando Rio Recife, de ônibus, 44 horas andando com ônibus. Isso é uma beleza. Era missionário, tinha que andar de avião, ônibus. Nós saímos do Rio, subindo a Serra de Teresópolis. Não sei se o Cleomar já passou por lá, já passou lá na Câmara. Sei onde ele não passou no Brasil, mas aquilo ali é um horror, gente. Um esperauzão assim e tal. Isso foi em 1980, 1990, esse tempo já. E minha esposa começou a ficar apavorada. E ela começou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, a sombra do potente descansará. O Senhor, e começou a repetir. Eu conheço o Salmo de cor, não vou fazer isso agora. Salmos 91. Só orar os Salmos 91. Tem problema nisso? Não. Você está num momento de angústia, de necessidade financeira, emocional, espiritual, familiar. Eu estou lendo, dobra os teus joelhos, começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda, Deus, eu estou passando agora, Deus, mas ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você pode orar os Salmos 23. Você pode cantar os Salmos 23. E nós temos um monte de versões cantadas dos Salmos 23. Você pode pegar o Salmo 23 e cantar e fazer uma melodia e começar a cantar na tua mente, com a tua boca, dentro de casa, em oração. Uma melodia que você tem no teu coração, Deus vai te dando, e você vai botando a letra dos Salmos. Oração. Então, quando vos reunis, não tem salmos, quer dizer, oração, louvor, adoração ao nosso Deus, reconhecimento da sua glória. Outro, doutrina. Esse é um calcanhar de Aquiles, né? Porque as pessoas, nos dias de hoje, quando fala de doutrina, qual a primeira coisa que vem na tua mente? Costumes humanos. De que mulher não pode cortar o cabelo, tem umas irmãs ali que tem o cabelinho curtinho, então tudo no inferno. A mulher não pode usar calça comprida, não pode botar penduricado nos ouvidos, nas orelhas, também. Pintar o rosto. Sabe que nós, uma vez, numa peça de teatro, a gente fazia um teatro evangelístico na rua, pantomima. Eu contei isso aqui esses dias. Minha esposa foi chamada de Jezabel, aquela mulher lá terrível no Antigo Testamento, que foi comida, devorada por cães. Um crente chamou minha esposa de Jezabel. Eu queria ministrar com ele, não me deixaram. Então, as pessoas, isso é um problema. Eu não tenho nada contra, eu respeito a visão de costumes, essa visão das denominações. Eu não tenho, irmãos, eu já fui pregar em denominações que o homem não pode usar barba. Eu tiro, inclusive cavanhaques, se necessário for, tudo. Vou de gravata, e quando a minha esposa vai te vestir de saia sem nenhum. Só vai com uma aliança de casado, sem brinco, sem nada. Eu respeito. São meus irmãos, vamos morar juntos no céu. Não dá para. Antigamente tinha o cabelo mais compridinho, não dá para. Vou comprar um aplique quando a gente estiver aqui. Eu não tenho nenhum problema, eu respeito. Agora,
Biblicamente falando, isso não é doutrina. O pastor Isaías tratou disso no semana passada, a doutrina dos apóstolos. Se alguém ouviu o programa, o que é doutrina dos apóstolos? O que é doutrina bíblica? Doutrina é regramento da palavra, que a palavra dá para a vida da igreja, e não é exterior. Cita para mim uma doutrina bíblica. Vai falar alto, Samuel. Você está forçando a barra, né? Você sabe o que é soteriologia? Logia você sabe, a palavra grega significa estudo. Soter é uma palavra grega que também significa salvação. Então, soteriologia é estudo da salvação. Eu vou dar umas palavrinhas logia também, você vai matar a fala. Bibliologia. Me ajudem? Estudo da Bíblia. Cristologia. Teologia. Estudo sobre Deus. Angiologia. Anjos. Agora eu vou forçar um pouco a barra. Amartiologia. Quem sabe? É uma palavra grega, Amatel. Acho que é Matel, Mateus. O que é? Eu vou pregar sobre isso, não agora, mas mais à frente. Você vai ficar apavorado. Um dia eu fiz uma reunião com os jovens aqui, lembra? Eu disse para eles: eu quero que vocês saiam daqui sentindo o fogo do inferno nos pés de vocês. O Tiago estava aqui, ele disse: foi legal pra caramba. O pastor, o que é isso? Sério? A martiologia é estudo do pecado. Doutrina pouco vista na Bíblia. As pessoas acham que o pecado é tudo exterior. Falar palavrão, odiar, mentir, nada é pecado. Então, isso são doutrinas bíblicas. Amor, perdão, renúncia de direitos, humildade, obediência. Isso são doutrinas bíblicas. Não confunda com postura social. Se eu receber um irmão africano aqui, ele vai vir de saia ou de túnica longa. A gente vai mandar o irmão embora demoniado, que está usando vestido, mas é a roupa tradicional da sua cultura, do seu país. Ele deve olhar para a gente e pensar: mas que roupa estranha esse povo usa. Sério? Esses lenços pendurados no pescoço, que a gravata vem disso, né? É dos lenços que os nobres penduravam por causa da comida. Aí eles começaram a gostar. Alguns séculos depois começaram a fazer aqueles lenços, você vê em filmes, né? Aquelas coisas rendadas, os homens também. Aí começaram a diminuir e virou moda, né? E é um sinal de elegância. Só que isso na Europa, onde tem frio, aí vem para um hemisfério sul, um país tropical como o Brasil. Nós não temos tantos problemas, temos frio aqui, mas imagina no Rio, os caras que trabalham gravatado. É uma questão cultural que se confunde com doutrina, que não é. Então, quando fala um traz doutrina, o que ele está querendo dizer? Ensino bíblico fundamentado na palavra de Deus. Amém? O que mais? Aquele outro língua e a outra interpretação. Você não pode simplesmente falar que tem que falar em língua. Não. Se você ler Coríntios 12, 13 e 14, você vai perceber que Paulo sempre enfatiza: se você fala em línguas em público, tem que ter interpretação, para que a igreja seja edificada. Se não fale particularmente, porque aí você edifica a si mesmo. Eu falo em línguas. Deus me deu o dom de interpretar línguas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou pentecostal, eu falo das pessoas. Ontem uma pessoa falou uma coisa pentecostal, quem tem contra os pentecostais? Ela ficou toda sem gente. Não, pastor, não, mas tá bom. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito, creio na manifestação e no poder do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo nos nossos dias. Amém? Agora, não sou como um fundamentalista que acha que estudar a Bíblia é coisa de maluco, e aí eu saio dizendo: Deus me disse, Deus me falou, eis que eu te digo, meu servo. Eu já começo a tremer. Quando alguém fala para mim, eis que eu te digo, meu servo, eu já começo a dar uma tremedeira. Porque, gente,
Você percebe assim, eu tenho muito cuidado de botar as pessoas no púlpito, porque o que eu já ouvi de heresia em nome do Espírito Santo, eu estava ouvindo essa semana uma pessoa falar. Ele disse o seguinte: eu estava numa reunião de obreiros, ele falando, bem assim, de obreiros na igreja, e o pastor, líder, presidente, falando com os seus obreiros, e disse o seguinte: esta noite, gente, eu tive uma visão, aleluia, e meu avô, que era pastor, já está falecido inclusive, apareceu para mim e começou a falar, eu quero falar, e disse: filho, fala isso com o meu povo. O que é isso, gente? Isso é espiritismo. Espiritismo evangélico é mais legal. Ou usando uma linguagem mais moderna, espiritismo gospel. Tá bonito, né? Que é isso, queridos? Isso é do inferno. Se a Bíblia não é suficiente para revelar a Deus, então nada mais é. Eu não preciso de revelação, de visão, disso, daquilo. Eu preciso da palavra. E se Deus quiser me dar uma visão, vai me dar uma visão que vai confirmar o que a palavra já diz. Tem gente pedindo: Deus, fala comigo, e Deus falando: meu filho, eu já falei, abre a Bíblia e lê, está lá escrito o que eu quero da tua vida. É que a gente quer que Deus mude de ideia. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu já te disse. O pastor Isaías estava contando uma experiência. Ele disse que estava na África, estava vindo embora, ele orou e Deus falou com ele: Isaías, quando eu te quiser te trazer de volta para a África, eu vou te dar uma experiência sobrenatural. Aí agora eu estava vindo para a África e começou a orar: Senhor, vou ou não vou? E foi passando uma semana, 2 semanas, um mês, e ele contou: eu fui orar. E essa palavra que Deus deu para Isaías faz uns 5, 6 anos atrás. E eu levantei cedinho, fui comecei a orar: Senhor, e aí? Ele disse: Isaías, eu já te falei contigo há 5, 6 anos atrás, eu não vou falar de novo. E ele entendeu o recado de Deus. Tem gente esperando Deus mudar de ideia, orando e jejuando para Deus mudar de ideia. Querido, use tua oração e jejum com uma coisa produtiva, porque Deus não vai mudar de ideia. Não vai. Aquilo, pastor, eu estou orando para ver se é de Deus ou não nós evangelizarmos. Estou orando. Vai, continua. Você vai orar 200 anos ainda, jejuar 200 anos, não vai ouvir nada. Por quê? Porque já está escrito, queridos: e te pregar o evangelho a toda. Deus não precisa falar mais, já está falado. Já está falado. Então, os dons podem e devem se manifestar no culto. Falar em língua, profetizar, edificar as pessoas. Eu contei para os irmãos aqui, eu já ouvi falar muita coisa, e aqui eu quero terminar. Muito sobre esses absurdos que eu já ouvi falar, né? O pastor Isaías até contou uma história no rádio, não sei se você ouviu. O pregador subiu e falou: como está escrito na Bíblia, Macabeu desce da árvore. Aí tem umas igrejas que tem um povo que fica atrás sentado, né? Eu já não boto aqui para ninguém puxar meu casaco. Aí um diácono falou: pastor, não é Macabeu, é Zaqueu. Macabeu desce da árvore, Macabeu. Pastor, não é Macabeu, é Zaqueu. Macabeu desce daí, que esse lugar é de Zaqueu. Gente, não abre a Bíblia para pregar, gente. E fala que é pregador, que é pastor, e faz um reteté, um barulhão, é homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ver vida. Testemunho falhado, nós falhamos, claro, somos humanos. Mas, queridos, o que se espera de um despenseiro de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que usa o público, que ele tem o mínimo. Estou sendo bem gentil, na verdade tem que ter o mínimo, não, tem que ter muito, o máximo que ele puder, de vida com Deus e conhecimento da palavra, para não falar bobagem.
criar coisas que não existem. A experiência que eu tive em 2005, eu acho, faz tempo já. Eu eventualmente pregava para os jovens lá no Teatro Presidente. A gente veio trabalhar em 2004 com o pastor Isaías. E eu ficava sexta-feira lá até por volta de 3, 4 horas da tarde. E voltava para casa, e para voltar naquela noite eu iria pregar para os jovens. E eu fui embora. Quando eu voltei, cheguei no teatro umas 7h30 da noite. As pessoas vieram os irmãos falar: olha, pastor, tem uma irmã que está te esperando desde 4 horas da tarde aí. Acho que logo depois que saiu ela chegou. Precisa falar contigo. Agora eu não vou atender porque está logo o culto. Depois do culto eu falo com ela. Aí preguei, ministrei, pus a mão, atendi os jovens e tal, e a irmãzinha sentada ali esperando. Terminou o culto. A irmã subiu na plataforma, quem foi ao Teatro Presidente lembra como é que era, né? Tinha umas cadeiras que a gente ficava lá, perto das cortinas. Ela subiu, eu estava ali, ela sentou do meu lado, passou a falar contigo. Sim, irmã, o que você precisa? Se eu estou te esperando desde tarde, só sei que falaram que tinha uma pessoa me esperando, é você. Pastor, eu estava buscando de Deus, e eu estava orando, buscando, e Deus me deu uma revelação de o que Deus falou contigo, querido. Ele disse: pastor, Deus falou comigo que tu vai casar comigo. Gente, na hora eu fiquei muito bravo, mas eu me acalmei, respirei fundo. Eu disse: como assim, irmão? Não, eu estava orando, Deus falou comigo. Digo: olha. Aí eu disse: não, parei. Não foi Deus que falou contigo. Não, pastor, foi isso, não. Deus não falou isso contigo. Primeiro, porque eu sou casado. Pastor, já fazem, há 8 anos atrás, já fazem 21 anos. Vou começar. Minha esposa está bem viva. Será, pastor? Ela estava em dúvida ainda. Então, eu já ouvi muita coisa de outros pregadores e tal, de pessoas que falam: pastor, eu fui num culto que o pregador falou isso. Fui numa igreja que o cara falou aquilo. Vídeo na internet está cheio. Mas eu tive minha experiência de uma profetada, palavra divina. Aí eu conversei com essa irmã: não é de Deus isso, acho que está equivocada, sabe? Talvez pelos teus problemas emocionais e tudo mais que tem passado. Eu já a conhecia, já tinha atendido ela ali, inclusive. Eu achei que ela estava passando por alguma outra dificuldade, mas queria conversar comigo. Mas não foi Deus que falou isso contigo, tenho certeza absoluta. Eu não vou casar contigo. Bom, eu orei com ela, eu vi que ela ficou meio... Ela já casou, depois foi lá, me pediu perdão: pastor, me perdoa, não sei onde estava a minha cabeça, sei lá o que aconteceu comigo. Ela já está casada hoje, não comigo. Está casada com uma pessoa, mora em Porto Alegre. Aí eu pensei: pastor, é uma pessoa maluca. Não. Ela era funcionária pública de um tribunal federal. Não era uma pessoa, sabe? Eu pensava: de repente aquelas irmãzinhas lá, glória a Deus, aleluia. Eu respeito muito as irmãzinhas do Glória a Deus, porque tem muitas intercessoras que intercedem pela minha vida, que são as irmãzinhas ali, joelho de fé, de fogo mesmo de Deus. Mas às vezes, por falta de um conhecimento bíblico, muitas pessoas, inclusive, não sabem nem ler, e elas ouvem o pastor e elas creem naquilo. Quando o pastor é homem de Deus, é bênção, quando não é. Ou até que ele é, mas ele não está completamente qualificado ainda. Ele se rebelou quando o pastor dele abriu sua igreja. E aí está uma confusão. Então eu já tive minha experiência de profetar, de revelação, de revelamento, dá o nome que tu quiser. Então quando nós nos reunimos, eu creio no sobrenatural, na manifestação da glória de Deus, nas línguas, sabe, no choro, no quebrantamento, na glória manifesta de Deus, né? Eu creio em tudo isso, queridos. Creio que Deus dá profecia, que Deus pode falar: filho, Deus está dizendo isso. Às vezes eu passo aqui na posição de mãos, as pessoas sabem disso. Eu paro aqui numa pessoa e falo: Deus está falando isso contigo.
Às vezes eu falo no ouvido dela: irmão, Deus está falando isso contigo. A pessoa precisando chorar. Como é que o senhor sabe? Estou te falando que Deus está falando. Está falando: olha, irmão, Deus está mostrando que está acontecendo isso com a tua vida. Mas Ele vai te abençoar, vai te fortalecer. Isso é dom. O seu Espírito Santo manifesta nas nossas vidas. Então, quando nós nos reunimos, leitura da palavra, oração, doutrina, dons, e tudo seja feito para quê? Para edificação. Caiu um prédio em São Paulo esses dias, você viu? Novinho, nem usado tinha sido. Estava sendo terminado. Qual foi o problema? Alguém é consultor aqui? Trabalha com construção, pedreiro, coisa assim? Tem Eliseu, né? Eliseu e irmão. Normalmente quando uma casa cai, o que foi mal feito? Cai inteira assim, né? Quando quebra o telhado, é o telhado, uma maneira. Mas quando cai inteira, a licença. Fundação está feita. Tem tudo abaixo. Fundamento do culto é a glória de Deus. E você, para ter a glória de Deus, você precisa ter relacionamento com Ele. Você precisa cultuá-lo lá fora para cultuá-lo aqui dentro. Mas mesmo que lá fora seja tudo difícil, quando você transpõe aquelas portas, você entra num lugar de adoração. Você precisa ter temor e reverência. Eu queria falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Vamos ficar de pé. Você veio e você vem quinta-feira, quarta-feira, não importa, pode ter 3 pessoas aqui, 10 pessoas, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas aqui. Este é um lugar de temor e reverência. Eu nem entrei nas questões práticas, fiquei mais na Bíblia. As questões práticas, que às vezes a gente fica triste. As pessoas levantam toda hora para ir para o banheiro e caminham para cá, caminham para lá. Não conseguem ficar paradas para ouvir a palavra. Eu vi a hora que eu comecei a pregar. A hora que você sentou. Aquieta teu coração. Quando você sentar para ouvir a palavra, fala: Deus, fala comigo nessa noite. Eu quero aquietar, fazer aquietar minha alma, acalmar minha alma, porque eu sei que a tua palavra vai falar comigo nessa noite. Aquieta teu coração aqui dentro. Acalma a tua vida aqui dentro. Ora, Deus, acalma a minha vida, tira a ansiedade, tira a agitação. Eu quero mais de ti. Irmãos, este lugar é um lugar simples, mas quando você entra aqui dentro, quando nós entramos aqui dentro, se torna um lugar da presença de Deus por tua causa. Porque você veio aqui para adorá-lo, e por minha causa, Deus vem para receber a adoração. Amém? Tome a mão da pessoa que está ao seu lado. Eu quero orar junto com vocês. Eu queria terminar nesta noite cantando um cântico de adoração. Um cântico de adoração. Eu queria pedir que o Gé essa aqui já sax aí. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Lá no céu você vai adorar a Deus. Vai ser glorioso. Apocalipse capítulo 5 tem um texto maravilhoso. Provavelmente eu vou pregar sobre ele na ceia. Texto profético, escatológico. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Mas eu queria terminar. Feche teus olhos. Se você sente assim: pastor, é verdade, eu venho para o culto sem reverência. Às vezes eu venho pesado, entristecido, abatido, angustiado, bravo, irado. Mas essa noite Deus está falando no meu coração. Ele quer mudar minha vida. Eu quero essa mudança. Tem um momento assim de você dizer: Jesus, perdoa, limpa o meu coração, lava a minha vida, limpa meus olhos, limpa os meus ouvidos,
Jesus, limpa os meus lábios para que eu possa abri-los agora e te adorar. Limpa meu coração de todo pecado, de tudo aquilo que eu tenho guardado, de dor, de ressentimento, de amargura. Tira isso da minha vida agora. Eu quero te cultuar, Deus. Eu quero te cultuar, Deus. Eu quero te adorar, Pai. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, Senhor. Bendito é teu nome. Limpa a nossa vida, para que quando abrimos nossos lábios, Senhor, e cantarmos agora, nosso louvor suba a tua presença. Seja como um incenso, conforme o Apocalipse fala, incenso agradável diante de ti, no trono da tua glória. Bendito é teu nome. Limpa, Deus, limpa nossas vidas. Purifica os nossos lábios, para que possamos expressar através dos nossos lábios nosso louvor, nosso culto a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, digno de glória, Você pode levantar a mão agora, ajuda a mão do teu irmão. A teu nome. Diga mais uma vez. Tu és digno, Deus eterno.
te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre ti incline o seu rosto e te dê a paz. Abençoa o teu povo, Pai, nesta semana. No trabalho, em casa, na escola, na rua, no carro, no ônibus, onde quer que estejamos, que possamos oferecer a ti nosso culto pessoal na quarta-feira à tarde, na quinta-feira à noite, no domingo que vem, Senhor, à noite, aqui juntos ofereçamos o nosso culto público como irmãos, como igreja, como família na fé, em nome de Cristo oramos. Amém? Um abraço fraternal em 2, 3, 4 irmãos. Fala assim: você é templo do Espírito Santo e Ele habita em ti, Ele está em ti. Glorifique a Deus na tua vida. Vá em paz. Deus te abençoe. Irmãos, os casais inscritos para o retiro de casais, você tem até o outro domingo, no máximo, para acertar o que falta ainda. Se você puder acertar hoje, já faça isso hoje. Domingo que vem na ceia e no outro domingo, dia 14, é o prazo final. Deus te abençoe, te leve em paz. As irmãs, quarta-feira à tarde aqui, a igreja toda, quinta-feira à noite, vamos estar juntos orando, impondo as mãos, abençoando o povo. Domingo que vem, Santa Ceia, 7 horas, convide as pessoas, ligue para os irmãos, mande mensagem, lembrando que a ceia é um momento especial e único na vida do povo de Deus. Deus te abençoe, vai em paz.